Senhor. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui de novo. Amém, irmãos? Amém. Eu busco dizer o seguinte: eu estou aqui debaixo de 3 ordenações de bênção. Primeiro, do Senhor. Amém? Segundo, a minha família. Minha esposa, meus filhos. E terceiro, a minha igreja. Amém? Estou aqui debaixo da bênção da minha vida pastoral, dos meus pastores, da igreja com qual eu congrego. Estou falando isso porque nesses dias isso é muito importante. Amém? E debaixo dessa bênção eu quero compartilhar com vocês aquilo que a gente também tem nos alimentado lá. Quero compartilhar com vocês com aquilo que nós temos vivido como igreja. E nessa tarde eu queria falar com vocês sobre algo que eu acho muito importante. Quantos querem receber uma palavra de Deus nessa tarde aqui? Sabe, nós lá no ministério temos nos preocupado com uma coisa, dentre tantas outras coisas. Obrigado, irmão. Paz. Nós temos falado muito sobre integridade. Né? A nossa congregação é um pouquinho grandinha, tem muita gente, muita coisa acontecendo. E coisa de um mês atrás, meu pastor me chamou e falou assim: meu filho, gostaria que você falasse sobre integridade aqui na nossa congregação. E quando ele falou comigo, eu confesso para vocês que eu estava cheio de planos, né? Tinha um monte de outras coisas, mas de repente eu entendi que aquele homem era a boca de Deus e que aquela palavra, na verdade, era algo que Deus queria tratar comigo. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jó comigo. Tem gente quando abre esse livro de Jó fala: ai Jesus, vem aqui, gente, tem coisa, calma. Jó, capítulo 1 mesmo. Vou pegar aqui. Nessa tarde nós vamos fazer uma reflexão sobre esse livro e outros livros também, mas de uma maneira bem diferente. Eu sempre tive uma ideia de Jó como um homem que sofreu, que foi provado, depurado e tudo mais. Mas na verdade, todo o livro de Jó é um livro sobre integridade. Amém? Fala para você, integridade é a mesma coisa que verdade. Agora fala assim: para viver em autoridade, nós precisamos viver na verdade. O livro de Jó é um livro que fala sobre integridade. É um livro de um homem que foi provado na sua integridade. O capítulo 1 começa assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era reto, íntegro, justo e temente a Deus, e desviava-se do mal. Esse homem era reto, verdadeiro, justo, temente a Deus e se desviava do mal. Essa era a posição social de Jó. Amém? E o versículo 2 continua assim: nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior em todos do Oriente. Deixa eu perguntar uma coisa: a minha versão está igual a de vocês? Vocês querem que eu troque? Eu posso trocar, não tem problema. Está igual. Está igual? Dá para ir assim? Então tá bom. Versículo 4: e iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido um turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e os oferecia o holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás contra eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó, porque não há ninguém na terra semelhante a ele, homem
sincero, reto, íntegro, justo e temente a Deus, e desvia-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura temejou a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado este tem aumentado na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema diante da tua face. Aqui nesses versículos, no capítulo 1, se estabelece para mim aquilo que eu chamo de maior princípio de autoridade espiritual. O início do capítulo, os 4 primeiros versículos, a sociedade fala sobre Jó. A sociedade reconhece que Jó é um homem reto, um homem íntegro, um homem justo, um homem que se desvia do mal. Amém? A sociedade está falando sobre ele. Mas a partir do versículo 7, os céus começam a falar sobre Jó. O interessante desse texto é que os céus falam a mesma coisa sobre Jó. Lá no céu, Jó também é conhecido como um homem reto, íntegro, justo e que se aparta do mal. Que princípio é esse que está sendo estabelecido aqui? O princípio da integridade ou verdade. Algo que tem que invadir a nossa vida. Eu quero trazer isso aqui como uma rocha, um fundamento, um princípio que nós precisamos meditar e continuar nessa palavra. O que esse texto está nos dizendo é que esse homem tinha uma reputação na terra e uma reputação nos céus. Esse homem tinha uma vida social, familiar, profissional. Ele era um homem só na terra e um homem só no céu. Isso é um princípio de autoridade espiritual que se movimenta debaixo de verdade. Perceba, o texto não diz que ele é perfeito. O texto não diz que ele não comete erros. O texto não diz que ele é um homem, que você sabe, com uma reputação assim irrepreensível. Não. O texto está falando que ele é um homem reto, íntegro e justo. Isso não quer dizer que essas pessoas que sejam retas, íntegras, uma pessoa que viva na verdade, não tem as suas falhas. Todos nós temos as nossas falhas, amém, irmãos? Temos sim. Afinal de contas, cair é do homem, mas levantar é de Deus. Talvez aqui esteja o segredo de Davi, que foi um homem achado por Deus em Atos capítulo 13. Achei Davi, homem segundo o meu coração. Um homem que também tinha suas falhas, suas dificuldades. Eu e você temos falhas, temos dificuldades, irmãos. Mas, assim como Davi, Jó também era um homem que era verdadeiro. O problema da vida não é ter coisas para ser aperfeiçoadas, lutas para encarar, não é isso. O problema da vida é quando a gente quer esconder todas essas coisas debaixo de um grande tapete, enfiando os nossos problemas para debaixo desse tapete e acumulando problemas, fingindo ser uma coisa na terra que na verdade não somos. Posso ouvir um amigo? Aqui está o segredo mais profundo de Deus no relacionamento com o homem. É poder olhar para Ele e orar aquilo que Jesus orou. E Jesus disse assim: seja feita a tua vontade nos céus, ou melhor, na terra, como nos céus. Que nossa vida, Pai, possa ser uma na terra como nos céus. Porque toda autoridade espiritual vem do Pai das luzes, o qual não tem sombra de variação. Amém, irmãos? Todo dom perfeito, toda autoridade espiritual, toda a solução de problema, todo abrir de portas, toda a movimentação que Deus tem que fazer na nossa vida, vai passar pela verdade. Encarar a verdade, encarar a vida, olhar para nós mesmos e falar: Deus, eu preciso de você, eu preciso que você se mova em minha direção, eu tenho essa e essa limitação, mas eis-me aqui, Senhor. Faz alguma coisa. Eis-me aqui essa tarde, mas faz alguma coisa. Amém? Esse texto ele é muito profundo, porque nos desafia a olhar para o Senhor e falar: Pai, aqui eu estou transparente. Na verdade, esse livro de Jó não é um livro de alguém que está sofrendo e perdendo coisas, mas esse é um livro de alguém que
que por mais que passe por adversidades, jamais perdeu a sua integridade. Você pode falar comigo? Integridade. O tesouro que jamais posso perder. Amém? Porque olha só, o capítulo 2 é muito interessante. A gente vai andar um pouco por aqui. Olha o versículo 3. E disse o Senhor Satanás: observa o meu servo Jó, porque não há ninguém semelhante a ele, homem reto, íntegro e justo, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele a consumir sem causa. O capítulo 2 é um pau quebrando na vida de Jó. O capítulo 2 é a história que ninguém quer contar. Não sei se você já passou por isso na sua vida, meu irmão, mas eu não sei se você já pediu alguém para te beliscar, para saber se o que está acontecendo é verdade. Você já viu isso? Eu me lembro de uma noite, entre tantas outras noites, no ano de 1990, uns quebradinhos. Eu estava dentro de um ônibus, eu só ouvi uma voz falando assim: sai daí. Foi o tempo de eu tirar, assim, quando eu tirei, vi um pedregulho na minha boca, que eu cuspi tudo quanto é dente com pedra. Tudo isso que você está vendo é artificial. Eu quebrei tudo. Uma tijolada que escolheu alguém no ônibus. Quem? Mais alguém? Não, só eu. E o que eu via na minha mão era um pedaço de dente, pedaço de pedra, pedaço de boca, pedaço de tudo. Tudo aqui foi deformado, tudo torto. E eu lembro que eu não sabia se eu estava vivo, se eu estava morto. Eu ficava levantando aquele olho, todo mundo olhando para mim, eu pior do que um monstro, todo destruído. E eu me beliscava e falava assim: não é possível, deve ser um pesadelo. Acorda? Não tem nada que acordar, está acontecendo mesmo. Existem dias que parecem que são pesadelos, amém, irmãos? Mas são dias. Capítulo 2 de Jó é esse dia. O que está acontecendo, Senhor? Meu Pai. E aí começa aquele discurso: mas eu dizimo, eu oferto, eu estou no culto todo domingo, Pai, todo mundo, sou o cara. A promessa de que você não ia passar por dificuldades não faz parte da Bíblia. Você vai passar por tudo que todo mundo passa. A diferença é como nós passamos, amém? A diferença é como nós encaramos tudo isso. As dificuldades. A gente, sabe, a salvação não vem com isenção de problemas. A salvação não vem com isenção de dias difíceis. A salvação vem com uma certeza que nesses dias você teria uma resposta, uma paz, um livramento, algo sobrenatural, porque é assim que Deus faz também. O 2 é isso. E a minha esposa é muito diferente de mim. Eu costumo dizer que quando a mulher chuta o pau na barraca, o negócio está feio demais. Mas, irmãos, eu não sei como é aqui em Londrina, mas lá no Rio, quando a Patrícia pega e fala: já não dá, o negócio está muito feio. Versículo 9 diz assim: então sua mulher disse: ainda retens a tua integridade. Amaldiçoa a Deus. Ou seja, irmão, o negócio da casa do homem estava difícil. Porque quando a mulher fala não dá mais, o negócio, a vaca já foi para o brejo, a porteira já rasgou, o muro já caiu. Esse é o contexto. Esse é o contexto. Ele deixou de ser crente? Deixou de ser um homem de Deus? Não. Mas ele está nos ensinando que, embora as situações, as adversidades possam acontecer na nossa vida, ele perdeu o carro, ele perdeu o dinheiro, ele perdeu entes queridos, ele perdeu. Mas existe um tesouro que ninguém pode tirar de você, que é a revelação. É a revelação.
a verdade daquele que te chamou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Existe um tesouro que ninguém pode tirar. O nome desse tesouro é integridade. A verdade, Jesus Cristo, a verdade, a obra, aquela cruz, aquilo que foi estabelecido dentro de você, ainda que o mundo acabe, isso vai ter que permanecer. João nos ensina isso. Lá para frente, no capítulo 27, o livro do homem ser provado, você vai ver que é isso mesmo. Versículo 5 diz assim: longe de mim que eu vos justifique, até que eu morra, nunca apartarei de mim a minha integridade. Capítulo 27, então, já entrou muita coisa nessa história. Quando estamos com os problemas, dificuldades da vida, sempre aparecem os juízes de tudo quanto é lado, não é assim? Os donos de conselho, já viu? Queria te dar um conselho. Sempre aparece. Oh, meu Deus. Eu detesto gente que fica chorando o tempo todo comigo. Eu costumo dizer que eu estou procurando gente que sorri comigo. Para chorar tem muita gente, irmãos. Agora, para se alegrar e olhar para a tua vida, cara, que bom que você se enriqueceu, que bom que você prosperou, que bom que você conseguiu, que bom. O livro de Jó só apareceu gente para chorar com ele, pouquíssima gente para falar, cara, eu estou feliz que você está bem. Grandes amigos choram, mas também se alegram. Amém? Gente para chorar, eu estava vendo uma entrevista lá no sertão, tem umas choradeiras, o cara contrata por R$5, 50 choradeiras para os velórios, aí vai aquele monte de mulher chorando, ninguém conhece, mas chorar, reclama mesmo. Não é assim? Tu está mal, quando está mal, todo mundo está com pena, todo mundo aquilo. Mas quando você está bem, eu costumo dizer que quando eu estou bem, de verdade, aqueles caras que se alegram, que falam, cara, eu estou vendo Deus fazendo a tua vida, e eu estou feliz, porque Deus resolveu exaltar a tua vida. Esses são grandes amigos. O livro de Jó inteiro você não vê isso. E o versículo 42, capítulo 42, nos dá o benefício da preservação da integridade. Quantos querem preservar a sua integridade até o fim? Amém, glória a Deus. Versículo 10 diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro de tudo que antes ele, fala assim, a integridade. Aquele que preserva a integridade recebe a porção dobrada. Quantos querem porção dobrada na sua vida? Mantenha a integridade. Mas por que você está pregando sobre isso? Quando meu pastor me chamou para dar essa mensagem, ele só falou esse tema, e eu comecei a viver algumas experiências sobre isso. Eu acabei de gravar dia primeiro um DVD lá com a nossa equipe, lá na nossa congregação, foi muito bacana. E naquela mesma semana, enquanto procedia esse DVD, gravar DVD, irmãos, não é fácil, porque é pouca coisa para gastar dinheiro. Mas eu fui provado em cada coisa, irmãos. Deus é muito detalhista. E eu lembro que eu tive que comprar um monte de lâmpada. E o cara foi enchendo as caixas com as lâmpadas. E eu percebi que já tinha passado o número de lâmpadas que eu comprei. O cara está botando lâmpada, e fecha e bota para lá. Eu falei, meu Deus, tem mais de 10 lâmpadas a mais aí. Eu falei, ah, Senhor, eu estou sendo provado na minha integridade. Eu olhei para aquele homem e falei assim, filho, está errado. Como assim errado? Está errado. O que está errado? Você está me dando lâmpada a mais. Meu Deus! Mentira, eu só quero
o que é meu. E fui vivendo coisas assim o tempo todo. Só que eu estava indo pregar numa determinada igreja, lá no Rio, e de repente eu parei no sinal, encontrei alguém que há 16 anos eu não via. Eu lembro que esse casal que eu revi nesse sinal, um dia entrou na minha casa. Era um casal bonito, sabe? Ele, um moreno, bonito, cara. Eu não era cristão nessa época, eu tinha 16, 17 anos. E ele chegou lá em casa e falou: a paz do Senhor. Eu falei: nossa. E minha esposa já tinha se convertido 2 anos antes de mim. E aquele homem entrou lá em casa. Eu falei: que isso, Patrícia? Não, nós somos da igreja. Era meio que meio-dia e pouco, acabou o culto. O cara foi lá porque ele ia fazer um orçamento para mim. Minha casa estava colocando essas janelas de madeira e tem que invernizar. Não sei fazer nada disso. E entrou aquele homem na minha casa. Deu um par do Senhor lá, eu não estava acostumado com aquelas coisas. Eu já falei: caramba, esses crentes falam alto, né? E ele falou: Pai do Senhor, varão. Eu falei: meu Deus, Patrícia, o que você disse aí? Negócio de varão. Para dessa. Não, aí ela toda hora: não, isso é da igreja, é gente de Deus. Eu falei: caramba, gente de Deus. Não está acostumado, né, irmãos? E ele começou a dar um orçamento de falar, e a esposa dele também, uma negra bonita, rapaz, alinhada. Eu falei: cara, não estou até com vergonha. Estou dando uns trincos, olhava: rapaz, esses crentes tudo arrumado. Ficou lá conversando com a gente, eu fui entrando naquela conversa. Falei: caramba, gente de Deus, que bacana. Aí no final, mais ou menos assim, ele chegou e falou: não, é R$1.000, assim. Estou supondo, irmão, tem 16 anos, afinal de contas, né? E eu já estava: pô, os caras são de Deus. Né? Se é de Deus, eu falei assim: cara, se eu ajudar esse povo de Deus, eu estou ajudando Deus também, cara. Fiquei empolgado, né? Falei: Patrícia, não, esse povo de Deus aí, é o seguinte, vamos dar dinheiro para eles logo. O cara é de Deus. Aí era R$1.000, eu dei uns 700 pau pro cara, e são todos felizes, irmão. Glória a Deus, aleluia. Caramba, nunca tinha ouvido isso dentro da minha casa, negócio de glória. É estranho, você entende, irmãos? O cara chegou lá, todo arrumado, no sapato, olhou, gritou, pulou. Falei: caramba. Falei assim: ainda bem que ele gritou, se tinha alguma coisa ruim aqui, esses vidros dele matou tudo. Eu fiquei assim, né, irmãos? Eu tinha essas ideias, né? Com glória a Deus, não crente. Falei assim: pô, cara, você tem capeta aqui agora que morreu. Pois é, irmãos. A janela ficou 16 anos do mesmo jeito. 16 anos depois, eu estava lá no sinal. Confesso que levei uns 3 minutos para reconhecer, porque de repente eu vi um cara. Você sabe que o trigo, né, a cevada, a manguaça, ela enche a pessoa, né, irmãos? Era metade homem, metade demônio, que estava muito feio, irmãos. Um olho assim esquisito, um negócio demoníaco. Eu estava vendo um casal gritando no meio da rua, a mulher xingava o homem xingava a mulher. Uns 3 minutos, sei lá, quantos segundos, sei lá, meu irmão. Eu fiquei assim: não. Deu aquele flash. Eu ia lá 16 anos atrás e voltava. Eu ficava. E de repente aquela mulher. Sabe uma pessoa descalça de noite no meio da rua, com um short velho, uma camisa rasgada? Sabe o cabelo já não ajudava, irmão. Imagina um negócio solto assim, no meio da rua. Sabe? E ela gritava com ele gritava com ela, um negócio desesperado, até que eu prestei atenção. 16 anos depois, ele já não falava glória a Deus, aleluia, mas ele xingava uns palavrões que eu estava ouvindo lá dentro do carro. E quando eu bati, o Espírito Santo veio no meu coração como uma flecha. Eles perderam a integridade. Eu não sabia mais, irmãos. Eu confesso para você que aquele dinheiro, aquela história toda, isso tudo aqui, eu contar isso para vocês aqui, parece até engraçado, mas na hora da vontade foi de chorar. E o Senhor falou comigo: assim é todo homem que perde a sua integridade. De repente, eu vi alguém morto, destruído. Esse livro de
Jó fala de um homem que perdeu muitas coisas, mas aquele que mantém a sua integridade recebe a porção dobrada. Você crê nisso em nome de Jesus? Queria que você abrisse sua Bíblia em Ezequiel 37 comigo. Depois dessas coisas, o Senhor me levou no livro de Ezequiel 37. Sabe, aquele era um homem de Deus. Sabe, eu não estou falando de qualquer homem. Eu estou falando de alguém que entrou na minha casa e me impactou. Ele pregava. Ele realmente tinha dom. Em 30 minutos da minha casa, ele conseguiu me deixar muito impactado, falando: esse negócio de ser crente deve valer a pena. Sabe o que eu vi ali, meus irmãos? Eu vi um homem de Deus, um soldado de Deus. Então, Ezequiel 37 é um livro muito profético, mas muito importante para esses dias. Essa tarde eu estou aqui como o profeta. O texto diz assim, a partir do versículo 1: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs em meio a um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos, e disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dizes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei a pele, e porei entre vós espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como ele me deu ordem. Houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso a seu osso. E olhei, eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos 4 ventos, ó espírito, e sopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me ordenou. Então o Espírito entrou neles, viveram e se puseram em pé um exército grande e numeroso. Senhor, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, Pai. Espírito de revelação e graça, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor esteja no meio de nós, porque essa palavra vai transmitir vida a nós, todos nós que estamos aqui, em nome de Jesus. É interessantíssimo esse texto, porque no final de toda essa profecia, algo acontece. No final, o texto diz que se levanta um exército grande e numeroso. Eu queria dizer uma coisa para você: Deus não te chamou para ficar de mãos atadas. Deus te chamou para guerrear, vencer, avançar, conquistar tudo aquilo que é teu. Aleluia. O livro de Jó é o livro de um homem que guerreou até o fim, perdeu algumas batalhas, mas manteve o mais importante, a sua verdade, e foi essa verdade que lhe deu a vitória, a porção dobrada. Nós estamos aqui para sair daqui com uma expectativa dobrada nesses dias. Está difícil, tem dificuldade, coisas estão acontecendo. Quero te falar uma coisa: que bom, que bom. Sabe por quê? Um grande memorial de todo homem de Deus não foi escrito em dias de abundância. Uma grande história não se escreve com sombra e água fresca. As grandes homens e mulheres de Deus escreveram a sua história nos dias de guerra. Não queira ser conhecido pelos dias, por quem você é, nos dias onde está tudo bem, mas seja conhecido nos dias que está tudo mal.
porque Jó foi conhecido assim. Ezequiel está diante de um exército agora. Esse texto está falando que não se levantou qualquer coisa, mas se levantou um povo, se levantou uma igreja. No meio da sequidão, Deus levantou um povo. E glorifica o Senhor. Aleluia. Porque quando eu olhei aquele homem lá, e Deus me levou nesse texto, o que Deus falou para mim, é que aquele homem era um soldado morto. E esse texto vai nos ensinar muitas coisas. Existe um percurso nesse texto, que vai nos levar a um lugar de restauração. Existem profundidades nesse texto, que vai nos levar como pessoa, como família, como homem, como mulher, como marido, como profissional, como ministro do Evangelho, como igreja, a um lugar de verdadeira vitória. Quantos creem nisso? Glória a Deus. Presta atenção aqui comigo. Versículo 5 diz assim, versículo 7. Então, profetizei, com ele me deu ordem. Existe um percurso de fundamentos que eu queria que você escrevesse. Quantos querem ver coisas restauradas na sua vida aqui? Ainda que esteja tudo bem hoje, eu quero te falar uma coisa. Vai chegar um dia, você precisa ser o profeta, que tem princípios e experiência para dizer, eu conheço um caminho de restauração. E o primeiro passo desse caminho de restauração está aqui no versículo 7. Ele diz assim, então eu profetizei como ele me ordenou. Sabe, uma das minhas suspeitas na vida daquele homem que eu encontrei no sinal e na vida desse exército de Ezequiel 37, uma das minhas primeiras suspeitas para que esse exército estivesse ali morto é que talvez ele não recebesse ordens. Porque a primeira coisa que o profeta falou é, profetiza como eu estou te mandando. Fala para o seu irmão assim, o reino de Deus tem um combustível para se movimentar. E esse combustível se chama obediência. Irmãos, não existe movimentação no reino debaixo de rebeldia. Não existe movimentação no reino debaixo de insubmissão. Não existe movimentação no reino de pessoas que são donas de si mesmo, que se autodenominam líderes de si mesmo. Isso não é de Deus. Isso é um princípio demoníaco. Isso é um dos princípios que movimentaram o coração de Lúcifer. Ser independente, dono de si mesmo, e achar que ele pode se movimentar segundo o enganoso coração. Todo homem que cai, todo exército que é destruído, um dia caminhou pelas ruas da insubmissão. Porque a insubmissão, a desapropriação talvez de uma autoridade espiritual sobre a nossa vida, vai nos levar a andar sozinho. Toda vez que eu estou sozinho, estou num lugar muito perigoso. Eu não sei por que esse exército estava ali destruído, mas talvez um dos principais motivos foi porque eles decidiram não se submeter mais a ninguém. Por isso, quando eu comecei essa mensagem, alguns minutos atrás, eu disse que eu estava aqui debaixo de 3 pilares de bênção. Eu estava submisso a Deus.
a minha família, a minha igreja. O meu pastor sabe que eu estou aqui. E certamente, quando eu chegar no Rio, eu vou encontrar ele. Vou falar, foi assim, assim e assim. E se ele falasse, meu filho, eu não quero que você viaje, queria que você ficasse aqui, eu ia ligar para cá e falar, bispo, amo vocês, tenho um carinho muito grande, mas eu preciso obedecer àquele que Deus colocou sobre mim. Entende? Obediência. Obediência. A quem eu me submeto? Nós só temos autoridade naquilo que nos submetemos. Um bom filho vai ser um bom pai. Já existe um conhecimento popular que diz isso, né? Antes de casar, conversa com a mãe, porque se ele não for um bom filho, vai ser um bom marido, não. Já viu essas coisas? Isso é verdade. É verdade. Um bom pastor, certamente, é uma boa ovelha. Um bom líder, certamente, é um bom liderado. Temos autoridade naquilo que nos submetemos. Talvez esse exército estivesse aqui, que tinha um monte de gente querendo mandar tudo. Um monte de gente que não queria ouvir ninguém. Não, mas eu faço assim. Não, mas eu quero fazer assim. Não, mas eu vou fazer daquele jeito para todo mundo. Já viu essas coisas por aí? Tem gente que não pode ver você fazer uma coisa diferente do que ele queria fazer, que vira algum grupo. Nunca tá bom, tem que ser do jeito que... Obediência. O segundo ponto diz que quando eles recebem uma ordem, então profetizei como ele me ordenou, e houve um ruído enquanto ele profetizava. O caminho de restauração é falar de um novo som. O ruído representa uma nova expressão de voz. O que você está falando? Eu estou falando que a gente tem que tirar da nossa cabeça um som do uruca. Lembra do uruca? Quem lembra do uruca? Ó dia, ó azar, nada está dando certo. Meu Deus, eu não vou conseguir. Enfim, até Deus na história ruim. Já viu? O texto então diz que primeiro eles se submetem, restauram o princípio de autoridade, depois eles mudam o seu som. Nós precisamos parar de emitir o som da negatividade, o som da maldição, o som que não dá certo. Temos que fazer um novo som, um novo ruído, profetizar, abrir a boca, orar e decretar. Deus, o Deus da Bíblia é meu Deus, e se o Senhor está dizendo na tua palavra que é assim, vai ser assim. Nesse caminho de restauração, Deus mudou o som, um novo ruído, um novo cântico, uma nova história, um novo jeito de falar. Eu olhar para o espelho e falar, não, a partir de agora eu me aceito. A partir de agora eu olho para mim mesmo e digo, não, esse cara que está aí no espelho sou eu. E esse cara é do jeitinho, Deus, que você chamou. E esse cara vai dar certo. Ele vai conseguir. Ele é desse jeito, é assim que o Senhor chamou. Irmãos, quem está pregando para você aqui é um cara que quebrou a boca 3 vezes, toda na hora, cuspiu tudo, com terra e tudo. Um dia eu nunca imaginei nem que ia falar, irmãos. Um dia eu olhava para mim e falava assim, meu Deus, como é que eu vou, que negócio é esse? Quando o Senhor me chamou para o pastoreio, eu não procurei nada dessas coisas. Eu mesmo tinha vergonha de tudo, eu não acreditava em mim, era um negócio, eu não precisava nem do capeta, irmãos, porque eu mesmo já tinha milhões de coisas já me amarrando sozinho, não precisava daí não. Era um ruído tão ruim,
Eu costumo dizer, minha esposa fala, você tinha síndrome da samambaia. Eu vou falar síndrome da samambaia? Você vai na casa de festa, tem sempre uma samambaia lá no cantinho escondido, não tem isso? Tem uma plantinha que ele bota lá no canto assim. Era eu, irmão. Porque onde eu podia me esconder, eu me escondia, porque era tanta vergonha de mim mesmo. Eu achava defeito, eu achava problema, eu achava limitação em tudo. Tem gente que não consegue nem acreditar em si mesmo, nem nada. Não precisa de ajuda de capeta nenhum. Já tem um monte de rejeição dentro de você mesmo. Precisamos mudar esse som. Precisamos falar para nós mesmos, não. Eu sou a imagem e semelhança do Deus que me fez. E do jeito que eu sou, Senhor, o Senhor quer me usar. Do jeito que eu sou, Senhor, eu sou o mais bonito. Depois a autoestima também vai lá em cima, até que explodir a bola, né? Porque você começa a acreditar. Um novo som. Sabe, um novo som para as coisas que você não acredita. Um novo som para os problemas que estão diante de nós. Você vai sair daqui, eu vou te falar uma coisa. Você chegar na tua casa, sabe o que você vai encontrar? A mesma coisa. Essa tarde não vai ter perigo, então vai voltar para sua casa. Vai estar tudo do mesmo jeito. Porque a obra do Espírito não é de fora para dentro, mas é uma obra de dentro para fora. O fruto do Espírito de Gálatas 5, ele não nasce em planta, não vem de chuva, derrama tua chuva, Jesus, não, querido. Ele vem daqui, ó. Ele muda você e te faz liberar palavras novas sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu marido, sobre o teu emprego, sobre a sua faculdade. A gente precisa emitir um novo som sobre essas coisas. Por isso que a murmuração é como obra de feitiçaria. Porque a boca tem poder para trazer profecia de vida, mas também de morte. Quando esse ruído é um ruído cheio de coisa ruim, você está profetizando, acabando de matar quem não está ruim. Você está entendendo aqui? Fala sobre o seu evangelho. É simples, mas é profundo. A gente que complica. Tudo é pela fé. Quantos quer chegar na sua casa hoje e começar a liberar um novo som sobre algumas coisas? Quantos tem coisas para liberar um novo som aqui em nome de Jesus? Sabe, reverter o quadro pela profecia. Reverter o quadro pela palavra. Da sua boca procede a bênção e a moça. O que você quer escolher nessa tarde? A bênção? Você sabia que tem muitos meninos hoje no homossexualismo, porque o pai foi o primeiro a profetizar isso? Desde pequeno o menino ouvia: você é isso, você é aquilo, você é isso, você é aquilo. Meninas que hoje estão na prostituição, porque a própria família: não, você não é aquilo, você é aquilo, você é. Minha maior alegria antes de viajar é poder ir lá no quarto onde os meus meninos estão sempre dormindo e começar a profetizar sobre a vida deles. Profetizar. Vão ser prósperos, vão ser abundantes, homens de Deus, homens de valor. Irmão, não fez 18 agora, eu já estou profetizando. Deus manda uma Débora para ele, uma mulher abençoada. Eu não quero outra coisa, eu quero uma filha. Manda filha, eu não quero. É gêmeo? Nora? Eu não quero nora não, irmãos, eu quero uma filha. Deus manda uma filha, mulher de Deus, que vai ser auxiliadora com ele. Pai, manda. Eu começo a falar: irmãos, eu quero te falar uma coisa, se você crê ou não, eu creio e vai se cumprir. Amém. Porque eu estou liberando um som, estou profetizando sobre meus filhos. Tem história lá em casa, é proibido essas conversas. Já entendemos o poder que está dentro de nós. Talvez esse exército aqui viveu a vida reclamando dos problemas.
Já viu gente que só consegue ver o mosquito do boi? Tem gente que tem a especialidade de achar o mosquito do boi. Não tem olho não, tem microscópio. Já viu? Não poderia ser melhor assim. Irmão, que poderia ser melhor assim, querido. Meu Deus! Fiz churrasco outro dia, o cara veio reclamar. Eu falei, filho, peraí. Come, querido. Tá pagando nada, querido. Come aí, filho. Vai reclamar? Não, querido. Para de reclamar da vida. Dá glória, babá. Dá glória e vai. Tem gente que sempre fica encaixando o problema. Não, mas eu tinha um amigo que conversava com a camisa. Ele botava 300 camisas. Ninguém gostava de vender para ele. Ele já era conhecido no shopping. Porque ele botava a camisa e ficava olhando para a camisa, mas você ficava discutindo com a camisa. Ele achava os defeitos que ninguém via. Se os seus olhos tiverem trevas, tão grandes trevas serão. Mas se você tiver luz, você vai trazer esperança para você e para todo aquele que estiver perto de você. Posso ouvir um amém? Amém. Esse exército aqui faltou gente assim. Já viu aquela coisa? Tem sempre aquelas equipes, tá tudo, já estão para meu lugar assim? A empresa dá um sinal vermelho, aí fica todo mundo, não, vai quebrar, vai falir, vai ter. Acaba falindo, quebrando, geração, tem todo, tem jeito. Terceira coisa, e aí falo com você também. Após um ruído, um novo som, fez-se um reboliço, e ossos se juntaram. Cada osso, seu osso. Fala assim, agora é muito importante. Vai sacudir você aí. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Tem muitas mulheres aqui. Nossa, somos a minoria absoluta, cara. É bom falar com as mulheradas mesmo aí. Isso aqui fala de organização. Eu não quero nem ver a bolsa de vocês. Bolsa de mulher é um lugar proibido. Homem não pode mexer. Patrícia não está aqui. Graças a Deus. Tenho medo de enfiar um lá, não sei se vai ser um jacaré, um alicate, um corte, tem sempre alguma coisa. Eu falei, minha filha, o que você está trazendo aí? Tinha um desenho antigamente que o cara enfiava e precisava dar uma bolsa tudo no helicóptero. Eu falei assim, cara, meu Deus! Mas deixa eu estar falando aqui de uma coisa muito simples e importante. Um caminho de restauração da nossa vida, a gente tem que botar a mão no arado e fazer a nossa parte. Diga para o seu irmão assim, existem duas coisas que Deus nunca vai fazer por você. Você acredita nisso? A primeira, o que você tem que fazer. A tua bolsa. Não é Espírito Santo, não é Deus, não é anjo, não é ninguém que vai organizar, não. É você mesmo. Vale o amém aí, galera? Amém. A tua casa também. Isso aqui está falando de botar a vida em ordem. Agenda. Meu irmão tirou isso aqui de mim, eu fico sem, parece que está arrancando alguma coisa, uma percepção minha. Eu preciso organizar a minha. Você entra na casa de algumas pessoas, em nome de Deus. Aí tem aquela antena, né? Televisão. Ainda tem essas coisas aí, né? Eu lembro, eu visitava muitos irmãos, enfim, aí no final tinha aquela antena, no final aquele bombril na antena. Meu Deus do céu. Meu irmão, não precisa de demônio não, já tem aquele bombril lá para trazer misericórdia. Só aquele bombril. Um ano depois você passa lá, está o bombril na capenga, não limpa mais nada, mas está funcionando a televisão dele. Muitos dos problemas da nossa vida, coisas terríveis começam com coisas pequenas. Você quer ver uma coisa que tem destruído famílias, pode ter destruído esse exército aqui? A vida financeira. E eu lembro, eu vim numa infância muito pobre. Eu lembro uma época no Brasil faltava feijão. Quem lembra disso? Faltava feijão, tinha que ir para a fila para comprar feijão. Meu pai viveu umas crises tão grandes, era uma luta de grana. Hoje a gente está vivendo outro tempo, irmãos. O brasileiro está até mais fofinho, porque a galera está bem, está comendo melhor. O Brasil está prosperando, irmãos. Tá.
Mas se tem uma coisa que continua destruindo as famílias, é a vida financeira. E às vezes não é porque não tem dinheiro, é porque não sabe se organizar. E começa brincando, né? Aí aquela história, vou pegar até o papel aqui, se tipo assim, tá? Chega aquela fatura do Visa, né? Meu Deus, no Mastercard, né? Aí chega, né? E se o marido gastou mais, ele dá aquela empurrada assim, né? Fingindo que não é ele. E a esposa também. Um belo dia, eles pegam junto na fatura. Aí começa, né? Não foi você, mas ele quer que você. Fica os dois assim, né? Na terceira vez, o negócio não é mais só assim. Aí um já dá um empurrão no outro. Enfim, na quarta, um soco na cara, cospe dente, olho roxo, aí pai entra, mãe entra, aquela confusão. Eu quero te falar uma coisa: muitas famílias estão destruídas porque não conseguiram dialogar e organizar a vida financeira. O profeta está dizendo aqui que nós temos que nos dar um passo e assumir as nossas culpas e falar: eu preciso organizar a minha vida. Eu preciso parar de culpar Beltrano, Ciclano, Fulano, vizinho, cachorro, quem quer que seja. E olhar para mim mesmo e falar: como a minha vida está? Eu preciso ter uma meta. Eu preciso ter uma organização do meu dia e do meu tempo. Esse exército talvez estivesse aqui morto desse jeito, porque era uma loucura. Cada um empurrava para o outro: não, eu faço, depois eu faço, que não sei o que eu faço, daqui a pouco eu faço. Não, fulano quer para fazer, mas depois... Existem famílias que estão assim. Está todo mundo discutindo para quem vai lavar o copo, e o copo está uma semana na pia. Estou falando de coisas muito simples, meus irmãos, do nosso dia a dia. Mas escute uma coisa: o diabo não vai trabalhar com grandes coisas para te destruir. Ele vai vir em pequenas coisas que você acha que ele não vem, mas é por ali que ele vai te detonar. Ele vai desestabilizar coisas simples para mexer em coisas grandes. E tem muita casa que precisa botar a sua vida em ordem. Qual é o meu papel como pai? Qual é o meu papel como mulher? Qual é o meu papel como filho? Qual é o meu papel nessa história? Qual fileira desse exército aqui eu entro? Em que eu posso ajudar essa família? Minha esposa trabalha dessa casa aqui o dia inteiro. Lá em casa é uma covardia. 3 anos contra uma mulher. Você imaginou se aqueles camaradas e eu não lavasse um prato, não lavasse uma louça? Coitada daquela mulher. Ela não ia aguentar. Um belo dia, olha assim: ó, querido, você, aqui, vem cá, é minha esposa. Antes de ser sua mãe, é minha mulher. E eu a quero bem. Cada um aqui vai lavar o seu prato, cada um aqui vai fazer uma tarefa aqui, acabou. Ei, querido, você lava o quintal, você faz isso, você faz aquilo, faz... E aí, desse jeito mesmo. Que eu quero preservar o meu casamento. Essa é a minha parte. Que eu tenho que fazer isso, meu Deus vai fazer isso comigo. Volta para a tua casa hoje. Você chegar lá, vai estar tudo do mesmo jeito. Vai estar tudo bagunçado. Mas volta com uma vontade de arrumar coisa. Volta com uma vontade de pegar um baú, organizar o que foi pago, o que não foi pago, o que vai apagar. Bota a tua vida em ordem em nome de Jesus. Porque o Evangelho não está distante da nossa vida cotidiana, não. Pelo contrário, o Evangelho é cotidiano. Jesus é simples. Jesus comeu com o povo, irmãos. Jesus andou no meio do povo e pregou sobre coisas do dia a dia cotidiano. Jesus ia falar isso que eu estou falando aqui. Entenda isso. Ele não se preocupou com grandes sermões, com um monte de coisa complicada. Jesus não ficou aqui: eu vou falar aqui em grego com vocês, porque na verdade o hebraico, na verdade eu vou falar o grego koiné. Jesus, não, na verdade no aramaico, na verdade, não, Jesus não fez nada disso. Olha aqui o trigo aqui. Olha ali a vaquinha que está passando, olha ali a piscina, o peixinho.
Vem aqui, vou na tua casa. Eu vou comer com você. Deixa eu conhecer tua família, deixa eu conhecer tua casa. Jesus quer entrar na tua casa hoje, cara. Jesus quer entrar lá, te fazer obediente. Jesus quer mudar o que você fala sobre você, sobre a sua família. Jesus quer organizar a sua vida. Em 3 anos ele cumpriu tudo o que ele tinha para cumprir, porque ele era organizado. Amém? Amém. A gente fica complicado, mas é simples assim. É bem assim, bem simples. Eu costumo dizer, o nosso papel é dar passos na terra. Deus nos leva a dar passos no céu. Não é o contrário. Eu tenho um compromisso, enquanto homem, de ser homem. Amém. Enquanto homem, assumir as minhas responsabilidades com minha casa, em família, com Deus. Quarta coisa que esse texto fala é que uma vez que está osso com osso, tudo organizado, versículo 8 diz assim: orei e vieram nervos sobre eles. Fala o Senhor assim: sozinho ninguém cumpre o seu chamado. Esse texto agora fala de algo muito importante da igreja, muito importante dentro da casa. Fala de nervos. Nervos falam de ligações, falam de relacionamentos. Isso fala de ter com quem caminhar junto. Isso fala de ter com quem abrir o coração. Isso fala da vida da igreja. A principal função do corpo, que é ser uma família de muitos irmãos semelhantes a Cristo Jesus. Isso fala de ter com quem abrir o coração. Olha só em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Abriu, irmão? Eu nem vou abrir porque eu já conheço esse texto, preciso tanto dele que não me sai do coração nunca. Confessai uns aos outros para que sejam esse texto fala de abrir o coração. Esse texto fala de procurar ajuda. Esse texto fala que não existe autossuficiência no reino. Esse texto fala que antes do leite derramar, a gente pode e deve evitar isso. Entenda isso. Você sempre vai ter a oportunidade de não deixar o caldo virar. Ter nervos fala disso. Nervos fala dessa ligadura entre os irmãos, dessa justa cooperação que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 13, de ser corpo, interligado, entender que você precisa de mim, eu preciso de você, nós precisamos de Cristo. Tem até a música, lembra? Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Sem cessar, sem parar, sem vacilar. Você vê? Me ajuda aí, ó. Não sei não. Sem cair, sem um monte de coisa, irmão. Entenda algo. O conceito da pós-modernidade, ou a filosofia, ou a cosmovisão social desses dias, fala de uma sociedade que vai idolatrar o individualismo. O conceito da movimentação social desses dias vai te levar a criar um avatar virtual no Facebook. Lá
tudo é bom, tudo é perfeito, tudo funciona, tudo dá certo, e você não precisa de ninguém, só do Google. Lá, viramos a noite, vamos até as tantas conversando na internet, no Facebook, temos muitos amigos, oh meu Deus. Mas isso não é verdade. Isso não é a palavra de Deus. Isso não guarda a integridade de ninguém. Porque a verdade é a única maneira de guardarmos a integridade. E quando nós começamos a guardar no nosso coração, nós começamos a anular os nervos, começamos a viver sozinhos e começamos a construir o nosso castelo oculto, fatalmente você vai morrer. Por muitas vezes, meus irmãos, escute, não foi o anjo que me ajudou, não foi Jesus que veio, foi o meu irmão. Foi no colo de um irmão, no ombro de um irmão, no peito de um irmão, na oração dos irmãos. Com bom suave é que os irmãos vivam em união, diz o salmista. Ele também diz que desce um óleo, e é um óleo da barba, como o óleo que desce da barba de Arão, amém? Fala de uma unção que é derramado quando nós choramos uns para os outros, quando nós confessamos os pecados uns para os outros, quando nós falamos, eu preciso de ajuda, cara, eu estou sendo tentado, eu estou tendo um pesadelo, está acontecendo isso, me ajuda! Ei, gente, para que quem está aqui reunido? Embora a cosmovisão desses dias, a sociedade desses dias, quer mesmo chegar aqui, receber a sua bênção, obrigado meu Deus, ir para minha casa e resolver a minha vida e acabou, não quero saber quem você é. Isso não é o plano de Deus. Deus não chamou uma pessoa, Deus não quer fazer uma obra individual na sua vida, Deus quer fazer uma obra como corpo, como igreja, porque a obra que Ele faz em mim abençoa você, e a obra que Ele faz em você me abençoa, porque isso é o corpo de Cristo. Infelizmente, nesses dias, as igrejas que mais crescem são igrejas onde o individualismo também faz parte da sua realidade. Mas o Senhor me chamou para ser tendão um dos outros, para ajudar uns aos outros. E Ele diz que quando esses tendões se juntam, também há uma pele. Isso fala de proteção. Quando esses tendões se juntam, nós nos tornamos mais fortes. Uma pessoa que não anda sozinha, uma pessoa que tem caminhada como corpo, como igreja, ela é uma pessoa que está mais protegida. Porque Ele disse que quando os tendões se juntam, também nasce a pele. E a pele protege. A igreja protege. Estar aqui é estar num lugar de proteção. Vocês entendem isso? Às vezes a igreja supre tantas coisas. No começo da minha caminhada, a igreja supriu tudo da minha vida. Nesse DVD a gente dá um testemunho. Eu lembro que no início da caminhada eu perdi a amizade. Aqueles amigos foi tudo embora. Como diz lá no Rio, os amigos de copo. Já ouviu falar dos amigos de copo? Tudo foi embora. Graças a Deus que foi embora. Só sobrou eu, minha esposa, meu filho e a igreja. E aqueles irmãozinhos, o Pai do Senhor, varão, aleluia, que eu achava esquisito, passaram a ser as pessoas mais bacanas que eu queria estar perto. Me receberam, oraram por mim toda semana. Todo pedido de oração estava lá, meu Deus, ora por mim, ora por mim. Você pode orar por mim? Eu oro, irmão, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Eles tudo oraram por mim.
fala assim, nossa, que lugar legal, o cara ora por mim, chora por mim. Meu Deus, chorou por mim. Eu falava assim, Patrícia, como alguém pode chorar por mim? Como isso? O cara me abraçou, como é que pode? Aí o outro virou, eu estou tão feliz, pensando assim, está feliz? Como alguém pode ficar feliz por mim? Só a igreja. Você pode aplaudir a igreja em nome de Jesus? Essa história, querido. Esse cara aí com umas histórias esquisitas. Precisamos mais congregar, precisamos mais de... Cuidado com essa gente. Esse cara aí que quase que ora para você, eu estou orando por você agora, Alexandre. Eu te abençoo. Eu também dizimo em você mesmo. Tá vendo? Eu vou te abençoar. Eu vou ofertar em você. Negócio estranho. Um dia um amigo meu foi comigo lá na igreja, o irmão que eu estou levando, o Richard. Meu amigo no mundão há 17, 18 anos atrás, agora está crente. Ele ficou impressionado. Ele falou, Alexandre, levou 20 minutos para a gente chegar lá no templo, cara. Você veio falando com todo mundo. Eu falei, claro! O melhor de tudo é isso! Eu falo, um abraço, saudade. Ô irmão, como eu gosto desse negócio. Se eu congregasse aqui, a gente lá de fora já falando todo mundo, e aí, como é que tá? Uau, muito legal. Nós temos dons, cara. É a igreja. Relações. Abra sua vida. Peça ajuda. Eu ganhei a fila de todo mundo aqui no pedido de oração. Eu entrava em tudo quanto é fila. De oração comigo mesmo. Oferta, ó. Eu lembro que uma vez eu não tinha dinheiro nenhum. Estava lotado. Falei, caramba, o que eu vou fazer? Não, eu não vou perder essa atenção não. Pera aí. Tinha um negócio grandão para oferta. Sabe o que aconteceu, irmãos? Eu me joguei lá. Todo mundo ficou rindo. O que é isso? Eu sou oferta. Eu não tenho um cara que mergulhou em Deus, sou eu, irmãos. Que? Nossa, a palavra minha de Deus eu mergulhava, sem dúvida. Por que eu não vou perder essa atenção? Pera aí, não tem, não, pera aí, o que eu vou fazer? Não. Eu me joguei no negócio da oferta e fiquei lá. E o povo sabia chorar, se rir. Eu sou oferta, cara. Amém? Glória a Deus. E termina assim. Versículo 9. Ele diz, profetiza o Espírito, profetiza o Filho do Homem, e diz, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro cantos, vento do Espírito, e sobre estes mortos para que vivam. Versículo 10, profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, no exército grande e extremo. Eu queria te convidar a ficar de pé agora. Fala com o seu irmão que está do seu lado. Eu não vou guerrear deitado, chorando, lamentando da vida. Mas essa tarde, me coloquei de pé. Uma atitude profética. Porque eu quero sair daqui com a minha bênção. O texto diz que eles estavam de pé. E esse texto diz que o profeta falou, sopra ao Espírito. Espírito vem dos quatro cantos. Queria dizer uma coisa para você. Eu não sei a fórmula, a solução daquilo que você quer. Mas esse texto está dizendo que o Espírito Santo de Deus sopra de onde Ele quer, como Ele quer, da forma que Ele quer, faz como quer, de onde quer. A parte desse exército por uma só. Ele obedeceu. Fala comigo, obedecer. Depois de obedecer, eles fizeram um novo som. Depois de fazer um novo som, eles se organizaram. Depois de se organizar, eles estabeleceram um relacionamento, se protegiam. E no final, estavam que nem vocês, de pé. Porque quem está de pé porque crê que Deus é fiel para fazer. Nós não sabemos como vai fazer, mas Ele vai fazer.
Eu quero que você feche os seus olhos. Nós vamos orar ao Espírito Santo agora. Senhor, vento que sopra dos quatro cantos é o teu Espírito, Pai. Vento que sopra segundo a vontade, o expediente, a direção do Senhor. Senhor, o teu vento fala de um direcionamento, uma tomada de decisão nas nossas vidas, Senhor. Pai, esse povo entrou por aquela porta, mas nessa tarde, Senhor, eu quero te pedir que uma direção sobrenatural venha sobre a vida deles. Eu queria que você levantasse as suas mãos para o céu e começasse a falar com o Espírito Santo. Começasse a mudar agora essas palavras. Eu queria que você começasse a liberar palavras de vida sobre o caminho de morte. Talvez você venha para cá com uma história que está contrária à sua vida, com problemas para resolver. Mas eu quero que você agora comece a falar: Espírito Santo de Deus, assim como tu soprou nesse exército destruído e levantou dali um grande exército, Senhor, eu quero sair daqui como esse soldado restaurado, cheio do teu Espírito, porque o texto diz que aquele exército se levantou, estava tudo bem, mas não tinha o Espírito, e sem o Espírito nada poderemos fazer. Zacarias no capítulo 4 diz que não é por força nem por violência, mas é pela unção e pelo Espírito Santo de Deus. Espírito Santo vem sobre a vida do teu povo. Existe uma canção antiga que diz assim: Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Fala para ele isso: Espírito, enche a minha vida, enche-me no teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Levanta suas mãos dos céus. A canção diz assim: as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero te entregar diante do Deus. Espírito Santo de Deus, assim como Ezequiel soprou naquele lugar, eu quero soprar aqui e dizer: vento que sopra dos quatro cantos, Pai, trazendo soluções, trazendo direção na vida de cada um dos teus filhos nessa tarde. Espírito Santo de Deus, existem pessoas aqui que precisam de um direcionamento teu. Existem pessoas aqui, Pai, que estão debaixo, Pai, de um osso, Pai, estão assim como esse exército, Pai, estão lá, Pai, num lugar seco, num lugar árido, Pai, onde parece que não há vida. Mas nessa tarde nós profetizamos vida em nome de Jesus. Nós profetizamos vida sobre todo lugar deserto, todo lugar de morte, em nome de Jesus, Pai. Todo aquele que entrou aqui, Pai, debaixo de uma rebeldia, Pai, às vezes nossa história de vida já nos mostra a nossa tendência a isso. Não conseguimos, como crianças, obedecer os nossos pais. Temos dificuldade em obedecer qualquer tipo de autoridade, Senhor. Eu quero orar agora com pessoas, Pai, que têm dificuldade. Irmão, você que tem dificuldade, seja sincero. Lembra da integridade? A integridade está debaixo de uma verdade. E a verdade fala de assumir o seu problema. Eu queria, irmão, que nessa tarde você falasse: Deus, eu tenho essa dificuldade. E a primeira dificuldade que eu tenho, Pai, é que eu não consigo me submeter a ninguém. Só de falar faça aquilo, eu já começo a ficar arredio. Eu já começo a ficar travado, porque eu não consigo, Pai. Se meu marido fala comigo, faz, é que eu não faço mesmo, Pai. O primeiro passo da restauração dessa tarde é falar: Deus, eu quero ser obediente. Espírito Santo, tira de mim toda a insubmissão e traz um coração obediente. Fala com Ele. Você que tem essa dificuldade, irmãos, vamos ser muito verdadeiros nessa tarde. Vamos ser muito íntegros nessa tarde.
E vamos falar: Espírito Santo, eu tenho dificuldade de me submeter, eu tenho mesmo, mas essa tarde eu quero aprender. Traz sobre a minha vida submissão nessa tarde. Segunda coisa, você precisa mudar o que você fala de você. Talvez o que está destruindo você é você mesmo. Talvez você sempre tenha uma palavra ruim sobre todas as coisas. Vamos mudar isso nessa tarde. Vamos falar de coisas diferentes sobre as boas coisas. Eu sempre dizer algo aqui. Essa história de príncipe encantado é coisa de filme, querido. Seu marido é seu marido. E ele é o melhor marido que Deus te deu. O melhor marido do mundo é o seu. Porque é esse que o Pai te deu. E você precisa aprender a olhar para aquele homem e falar: esse é um homem de Deus, Senhor. Muito obrigado por esse Senhor me deu, esse homem. Muito obrigado por esse marido que o Senhor me deu. E ele é o homem de Deus da minha vida. Ainda que você olhe para ele hoje, ele ainda esteja bebendo. Ainda que você olhe para ele hoje, ele ainda esteja cheio de mazelas. Eu quero te falar uma coisa: a mulher sábia edifica a sua casa, porque ela começa a profetizar. Talvez você precise hoje é começar a falar diferente sobre a sua casa, sobre o seu marido, sobre o seu lar. E talvez existe um outro grupo de pessoas aqui que tudo é desorganizado, uma confusão de vida, tudo está na desordem. Uma das principais características de Deus é que Ele coloca tudo em ordem. O Espírito Santo coloca a nossa vida em ordem nessa tarde, Senhor. Debaixo dessas três coisas eu queria que você saísse à frente. Você que precisa de oração nessas três coisas, ou uma dessas coisas só, deixa eu orar com você, deixa eu te abençoar. Volta para a tua casa sem essa intercessão sobre a sua vida, não. Mas você mesmo começa a assumir diante do Senhor, só você. Fecha seus olhos, começa a falar: você, ó, Deus, eu sou isso, Pai. Se você quiser, aonde você está, se ajoelhar, me ajoelhe com você aqui. Se você quiser falar com Deus aqui, começa a falar com Ele, querido. Começa a falar com Ele agora. Enquanto nós oramos ao Espírito Santo: Espírito Santo, esse aqui é o teu povo, Senhor, prostrado diante do Senhor. Porque essa é uma atitude, Pai, aqueles que creem em Ti, Pai. Essa é uma atitude de alguém, Pai, de um povo que quer a Tua transformação, Senhor. E nós profetizamos um tempo de transformação na vida dos Teus filhos, Senhor. Nós profetizamos, Pai, que ministérios vão fluir a partir dessa tarde, Senhor. Nós ministramos, Senhor, que líderes vão sair daqui, porque o texto diz que o Senhor levantou um exército numeroso, Senhor. Um exército de mulheres valentes, Senhor. Pai, levanta aqui, Pai, uma geração de Déboras, de mulheres que vão lutar pela sua casa, lutar pela sua família. Pai, mulheres guerreiras do Senhor, Pai, que vão olhar para as adversidades que estão vivendo hoje e vão falar: Deus, isso vai acabar em nome de Jesus. Você pode declarar isso: Senhor, eu recebo essa tarde essa palavra de bênção sobre a minha vida. Oh Deus, abençoa tuas filhas, abençoa essas famílias, essas casas, Senhor. Deus, eu quero te pedir que uma movimentação do teu Espírito, Pai, aconteça nessa tarde, Pai. Pai, muitos dos maridos dessas mulheres não estão aqui agora, estão nos trabalhos, estão em algum outro lugar, mas o vento do teu Espírito alcance eles lá onde eles estão, em nome de Jesus, Senhor. Alcança, Pai, esses homens com o pedido e o clamor das tuas filhas que aqui estão. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, venha sobre as tuas filhas nessa tarde. Espírito Santo de Deus, venha sobre as tuas filhas nessa tarde. Tu falar que o teu vento soprou, Pai. O teu vento soprou, Senhor. O teu vento soprou, Senhor.
Eu quero te pedir, sopra o teu vento sobre a vida das tuas filhas agora, nessa tarde, sobre os teus filhos que aqui estão, sobre essa igreja, sobre esses homens e essas mulheres que estão aqui, Senhor. Impedimento, Senhor, toda luta e toda dificuldade. Senhor, toda tarde, toda luta, todo coração que chegou aqui cansado, Senhor. Deixa o Espírito Santo, faz essa obra nessa tarde, Senhor. Faz essa obra nessa tarde, Senhor, aqui nesse lugar. Mais sobre a vida das suas filhas, Senhor. Todo vento contrário à vida das tuas filhas, Senhor. Eu quero te pedir para que elas saiam desse lugar dispostas a organizar tudo aquilo que precisa organizar. Uma unção de eficácia, Pai, sobre a vida dos teus filhos, para tomar as decisões que precisam tomar. Deus, são decisões práticas. Uma movimentação prática, Senhor, na vida dos teus filhos, Senhor. Pai, que a integridade dos teus filhos nunca seja tocada, Senhor. Só o Espírito Santo sobre a vida das tuas filhas. O profeta viu os ventos soprando sobre a Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo. Mesmo vento que soprou naquele vale, Senhor, e restaurou aquele exército. Sempre o teu vento, Senhor. Vento que sopra dos quatro cantos e faz a tua vontade segundo o teu desejo. Traga direção, Espírito Santo. Traga direção aos teus filhos. Traga o mover das tuas filhas. Aleluia. Jesus, Pai. Espírito Santo de Deus. Todos. Deus, eu quero te pedir uma porção nessa tarde. Acho que você. Cadê a pastora? Que o Senhor levante aqui aqueles que vão beber água como um cachorro. Porque essa é a porção desses dias. Que o Senhor levante aqui uma igreja disposta a tudo para perseverar. Enquanto eu orava aqui, o Espírito Santo falava comigo que essa porção que vai vir, poucas, mas determinadas, nessa movimentação. Quantos discernem que isso é uma movimentação para esses dias aqui? O Senhor levante aqui aqueles que vão beber água como um cachorro. Que cada uma dessas mulheres aqui comece a valer por outras 30
30, e por outras 60, e por outros 100, Pai. Porque uma porção de determinação, Pai. Levanta essas mulheres, esses homens, com uma determinação de fazer e cumprir aquilo que lhe foi proposto. Porque a obra que ele começou, ele há de terminar. Essa é a palavra que queima no meu coração. Que aquilo que ele começou aqui e na casa de vocês, ele vai concluir. Todo coração que entrou aqui vacilante, sem esperança, seja cheio de uma nova expectativa. Todo coração que entrou aqui com dúvida, seja cheio de uma convicção de que aquele que começou vai soprar. A gente não sabe de onde vai vir, mas a provisão vai vir, a resposta vai vir, o auxílio vai vir, a ajuda vai vir. De onde? Não sei, mas vai vir. Deixa eu contar uma coisa. Enquanto o Senhor ministrava essa palavra no meu coração, eu não tinha dinheiro algum para gravar o DVD, mas o Espírito que sopra dos 4 cantos também traz a provisão. E na semana da gravação, alguns auxiliadores, alguns discípulos falaram: eu estou levando dinheiro para vocês. Escute isso. E o discípulo que mais ia semear na minha vida para ajudar no DVD foi assaltado. Mas fala assim comigo: mas o Espírito Santo tem o controle, tem a direção, sopra de onde Ele quer, faz como Ele quer. E esse rapaz, enquanto estava sendo assaltado, a única coisa que ele falou para mim, o que mais me lamentou, que o teu dinheiro também estava comigo no assalto. E levaram dele uma quantia. Só que no dia seguinte, eu fui fazer uma visita à casa de um familiar meu. Quando eu estava fazendo aquela visita, a minha tia me chamou no quarto e falou: meu filho, desde ontem o Espírito Santo colocou algo no meu coração. Eu falei: o quê? Eu preciso te dar tanto. Enquanto o diabo estava pensando em destruir, minar uma coisa lá, o Espírito Santo já estava soprando a provisão para outro lugar, porque Ele sopra e faz como Ele quer. Volta para a tua casa com essa convicção. Você não veio aqui à toa, você não foi cheio à toa. Ele já está trazendo a provisão. Talvez não venha do lugar que você imagine, das pessoas que você imagine, mas vai vir. Você recebe isso? Amém. Então agrada ao Senhor, para aplaudir o Senhor em nome de Jesus.